Vamos conversar com o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, que já está na ponta da linha. Prefeito, primeiramente, bom dia, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Júnior. Bom dia, Anderson, todos os ouvintes da Criativa. Prazer falar com vocês. Prefeito, a gente acabou de dar uma notícia aqui sobre Bofete, que vai adotar algumas medidas restritivas. O governador João Dória afirmou que vai adotar algumas medidas restritivas no estado de São Paulo. Ontem eu confesso que me assustei bastante com o número de infectados em apenas um dia, 278, superou em muito o número de toda a semana passada. Quando o senhor vê essa tabela, embora que não haja internação praticamente na cidade de Botucatu, isso é bom deixar claro, né? Mas quando o senhor vê uma tabela com tantos infectados assim, passa pelo centro de contingência do município a possibilidade de adotar algumas medidas restritivas também, prefeito? Vamos lá, Júnior. A gente já está indo para o terceiro ano de pandemia, correto? Terceiro ano enfrentando essa doença. 2 anos inteiros praticamente de restritivos. Os empresários, os empregados que perderam os empregos, a população, ninguém aguenta mais isso, mas a gente tem que continuar. A gente tem que ter força e pedir a Deus força para continuar enfrentando a doença. Uma cidade totalmente vacinada, 94% das pessoas com primeira dose, 91% das pessoas arredondando com o esquema completo de vacina. Vamos lembrar que o Brasil ontem tinha chego a 67% do esquema vacinal completo e ontem a gente chegou à marca de 65,9%, então 66% de pessoas com a dose de reforço. O que a gente aplicou de dose de reforço é praticamente o que o Brasil aplicou de segunda dose. Nos próximos dias a gente vai chegar a 70% de dose de reforço. Semana que vem começamos a vacinar com primeira dose as crianças. Eu confesso que no Brasil não existe, no mundo não sei se existe uma cidade que se vacinou tanto quanto a cidade de Botucatu. Cidade com certeza que mais testa. Estava vendo, Florianópolis vai abrir 6 centros de testagem, Bauru abriu 4 centros de testagem. A gente tem 22 centros de testagem, além do Hospital Sorocabana. Então são 23 centros de testagem. A gente está testando por livre demanda. A pessoa espirrou, pode ir numa unidade de saúde testar. Lógico que a gente vai ter mais diagnóstico. Tem pessoas que não querem compreender isso. Mas não é importante o número de positivos. É lógico que é importante o número de positivos. Mas a gente só tem essa quantidade de positivos, primeiro porque a gente está enfrentando, já desde o dia 15 de dezembro, provavelmente, essa variante Ômicron. Bauru notificou o primeiro caso de variante Ômicron ontem. Por que ontem? Só ontem chegou a Ômicron em Bauru? Não. Você não consegue fazer uma vigilância genômica. A gente tem a vigilância genômica aqui porque a gente sequencia em função do trabalho, do esforço nosso, para a gente ter aquela pesquisa de efetividade com a vacina da AstraZeneca. Então, tudo isso demonstra primeiro o seguinte, que a cidade de Botucatu é a cidade mais vacinada no país, talvez uma das cidades mais vacinadas ou a cidade mais vacinada no mundo. Que a cidade de Botucatu mais testa. Que a Ômicron, e a gente já vem falando há um mês para a Criativa isso, que acontece, que a Ômicron tem essa capacidade de contaminação enorme. Mas o que a gente vem acompanhando em todo mundo é que os casos são mais leves. E os casos são mais leves em quem tomou as 3 doses, inclusive a dose de reforço. E aqui em Botucatu a gente está chegando a 70% de dose de reforço. Então, eu acho que falar em medida restritiva nesse momento é lógico que a gente tem que pedir consciência, colaboração dos empresários, que não é hora da gente se aglomerar, que é indispensável
a utilização de máscaras. O governo do estado estava falando que não ia precisar mais utilizar máscara. Um monte de cidade já tinha abolido o uso de máscara. Vocês me perguntavam, eu falava, não, é cedo, a gente tem que usar máscara. Mas também é cedo para falar em medidas restritivas nesse momento, né, com 3 pacientes ontem em enfermaria e praticamente dois dos três em área ambiente e um usando 1 litro de oxigênio. Né? Então, se fosse, mudou inclusive o parâmetro de internação. Se fosse em janeiro, se a gente estivesse conversando em janeiro de 2021, pacientes com esse parâmetro, né, ventilando em área ambiente ou com 1 litro de oxigênio, nem internado não era, porque não dava para internar, de tantos pacientes graves que a gente tinha. Então, falar em medida restritiva nesse momento, numa cidade que adotou as medidas mais restritivas sempre, muitas vezes mais restritivas do que o Estado, numa cidade que mais testa, cidade que mais vacina, cidade que tem talvez a melhor vigilância genômica, que faz sequenciamento genético, que praticamente 1 mês detectou a Ômicron aqui, talvez foi uma das primeiras cidades que detectou a Ômicron no interior do estado de São Paulo. Falar em restrição agora, nesse momento, eu acho muito prematuro, muito prematuro. Isso significa que se a gente, espero que isso não aconteça, mas se a gente acompanhar uma escalada do número não de casos, agora a gente tem que olhar o número de casos, lógico, mas o que tem que olhar agora é o número de internações. Se a gente vê uma escalada de número de internações, pacientes graves, né, superlotação de UTI é uma outra história. Nesse momento, falar em medida restritiva, Júnior, por mais que a gente vai ampliar o diagnóstico, pode acreditar, hoje a gente vai anunciar mais casos do que ontem, e à medida que a gente mais testar, mais casos a gente vai diagnosticar. Mas falar em medida restritiva hoje, eu acho que é prematuro. Lógico que eu vou ter a humildade de escutar as autoridades de saúde, como eu sempre fiz. Lógico, né, como eu falei, os indicadores de internação são indicadores importantes, parâmetros importantes, mas eu acho que nesse momento é prematuro. Não é prematuro pedir a colaboração das pessoas, a consciência das pessoas, e elas estão tendo. Eu tenho observado isso. Mas tem um bar no Jardim Itamaraty, é pontual, né? Existem algumas coisas muito pontuais. A maioria dos empresários tem nos ajudado a enfrentar essa situação. E a maioria das pessoas também. A gente tem que continuar pedindo a colaboração das pessoas. Casos pontuais vai ter e a gente vai atuar pontualmente. Mas falar em medidas restritivas econômicas nesse momento, eu acho, com tudo isso que todos esses dados que eu passei agora, eu acho que é prematuro. O senhor já responde muitos ouvintes aqui, né? Alguns preocupados se haveria algum pacote de restrição, outros que estavam na dúvida, e muitas pessoas perguntam também, prefeito, nós temos aí no dia 7 de fevereiro o retorno das aulas aqui na cidade de Botucatu, tudo está mantido também, né? É lógico que a gente não vai tirar o olho do número de internações, né? Mas está mantido. As crianças também ficaram praticamente 2 anos sem aula, né? Porque senão também qual que é a utilidade das vacinas? Se a gente tem a cidade mais vacinada do país, uma das cidades mais vacinadas do mundo, se as vacinas têm segurado os casos graves, isso não quer dizer que pessoas, veja bem, né? Isso não quer dizer que pessoas com comorbidades, com insuficiência hepática, respiratória, cardíaca, não possa evoluir mal. Ela pode evoluir mal até com gripe, né? Mas ontem a gente tinha 3 pacientes internados de Botucatu, como eu falei, com um padrão respiratório que se fosse 1 ano atrás nem internado não era, porque 2 ventilando em área ambiente e um ventilando com 1 litro de oxigênio. Então, enquanto a gente tiver esse parâmetro, a gente sempre está acompanhando essa escalada de internações. Não dá para falar que não vai retomar as aulas, né, Júnior? As crianças já foram muito prejudicadas, é lógico. Vamos retornar às aulas com todos os protocolos de biossegurança, mas a gente suspender as aulas agora significa dizer o seguinte, olha, a gente, com certeza, hoje a gente tem muito mais pacientes enfrentando
doenças graves também internados, câncer, né, outras doenças, e pacientes imunossuprimidos internados do que pacientes com Covid. Então significa falar o seguinte: